Olá, meus amados, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens sobre murmuradores e insatisfeitos. E hoje nós vamos darmos um passo à frente. Hoje nós vamos aprendermos sobre murmuradores e insatisfeitos com a própria vida. Dá para você repetir comigo? Murmuradores e insatisfeitos com a própria vida. Você conhece pessoas que são insatisfeitas com a própria vida? São pessoas que precisam serem trabalhadas, moldadas, e não há maneira melhor que não seja pela palavra de Deus, por meio e através da palavra de Deus. Então que nesta noite, em nome de Jesus, você possa estar muito bem aconchegante aí onde você está sentado, em nome de Cristo, e que Deus transforme este lugar aqui hoje, para a glória de Deus, em um grande divã espiritual, onde o nosso mentor, o nosso doutor, para a glória do nosso Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Então vamos aplaudir o Senhor bem forte, então. Glória a Deus! Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos e diga: Senhor Deus, vem trabalhar em todo o meu ser, em áreas tão íntimas da minha vida e tão pessoal e interpessoal, em que o psicólogo Jesus, o médico dos médicos, o Espírito Santo possa trabalhar em meu ser, espelhando-me por meio desta mensagem, que dela eu possa tirar proveito, permitindo-me ser moldado, trabalhado nesta área que é tão importante do meu ser, que é a minha vida. Em nome de Jesus, desbloqueia a minha mente, desbloqueia a minha mente, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra vá, e em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda todo o principado, potestade, e que aos teus anjos, ó Deus, que acampam ao nosso redor, que desde já ilumine os olhos do entendimento de todos os que aqui estão e os que em suas casas estarão assistindo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus bem forte então. Na sexta-feira nós tivemos um recado da parte de Deus e nós aprendemos sobre insatisfeitos com o que é dos outros. E eu até peço perdão à igreja por não ter gravado esta mensagem, porque esta mensagem que o meu amigo Espírito Santo me ensinou em 1997, em que ela, através desses anos, é que muito me tem trabalhado no meu coração desde lá. E quando foi agora sexta-feira, eu senti pelo Espírito Santo de ensinar nesta área tão importante, que é justamente sobre pessoas que infelizmente elas se comportam, elas agem de forma insatisfeitas até com o que é dos outros. Então eu estou falando aqui para também deixar registrado lá, porque realmente era para mim ter gravado, para que vocês pudessem ter a oportunidade de aprender sobre este assunto, em que pessoas agem, pessoas se portam, se comportam, interagem em meio à família, no casamento, em meio à familiar, em relação à parentela, e que acaba que muitos são dos lares, que se transformam em verdadeiros ringues, onde muitos são dos casais que vivem em pé de guerra, e muitos são dos irmãos de sangue, que ficam um para se pegar com o outro, tudo por conta de um simples ensinamento, que seria então tão importante para vocês, que é pessoas que infelizmente agem, interagem, se comportam
de uma forma insatisfeitas até com o que é dos outros. Mas peço a Deus que Ele possa ter misericórdia e temos a oportunidade que eu possa trazer esse ensinamento para vocês, nem que eu venha gravar aqui em off, para que depois você possa na sua casa assistir em nome de Jesus. Amém? Mas hoje nós vamos darmos um passo à frente, mas eu queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado, de todo o seu coração, e dissesse assim para ele, ou irmão ou irmã, como seja, né? Se for irmã, é irmã, se for irmão, é irmão, amém? Eu quero que você olhe para ele, olhe para ela e diga: se permita Deus falar ao seu coração e trabalhar no seu ser, na sua natureza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Na quarta-feira retrasada, nós começamos um propósito, passarmos 7 dias sem murmurarmos e 7 dias sem o abrir da nossa boca, demonstrando insatisfação. Começamos então na quarta-feira retrasada o ensinamento sobre, e nós começamos a aprendermos em Mateus capítulo 11, quando a Bíblia Sagrada diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, dando testemunho acerca de João Batista, quando a este diz a Bíblia que veio no óleo, veio no azeite, veio na unção, e mesmo tendo vindo como veio, infelizmente não agradou os que naquele tempo eram para o ter recebido de braços abertos. Na mesma forma, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio de forma diferente de João Batista. Já que os demais não tinham aceitado João Batista como ele era, no óleo, na unção, sem comer e sem beber, então Jesus tomou uma decisão: eu vou de forma diferente. Já que não aceitaram como ele veio, eu vou totalmente o inverso de como ele veio. E a Bíblia diz que ele veio então comendo, e a Bíblia diz então que ele veio bebendo. E tendo vindo Jesus de forma diferente da de João Batista, a Bíblia Sagrada diz que assim os mesmos também não o aceitaram. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz em que diziam que ele era bebarrão, e a Bíblia diz que ele era também um dos que andavam com publicanos e pecadores. Com isso nós aprendemos de forma bastante clara como é difícil você agradar pessoas insatisfeitas e murmuradoras, dos tais em que a Bíblia Sagrada diz que para Deus é pior do que o pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que a murmuração, venha lá de quem vier, causam chumigões nos ouvidos do Senhor. Porque o bem da verdade que muitos murmuram tendo ou até não tendo, e acabam assumindo uma personalidade no seu ser que só tende infelizmente a desagradar a Deus, e o que é pior, complicar as coisas mais do que já estão complicadas. Com isso então nós demos um passo à frente, e hoje nós vamos aprender sobre murmuradores e insatisfeitos com a vida. Aqui no livro de Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 8, olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 29, 8. Será também, em outras palavras, igualmente, será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém, acordando, sente-se vazio, ou como o sedento que sonha, que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião, que no caso aqui representa o próprio Deus. Vamos ler mais uma vez agora para entendermos. Será também, igualmente, como o faminto que sonha. O problema aqui não é sonhar. Todo sonhador é faminto por alguma coisa. Se você sonha em se formar na faculdade, se formar na faculdade é a sua fome de desejo, é a sua fome em alcançar, em você chegar lá e se formar.
Se você de repente sonha em ver a sua casa própria, então você tem fome de alcançar a sua casa própria, de ter o seu carro, ou de ter uma roupa, ou seja lá em que área que for, de ter o seu marido transformado, sua esposa transformada, seja lá em que área que for. Todo sonhador em si, ele é faminto, faminto por alcançar, faminto por realizar, faminto por almejar dentro de si. Então de repente você diz assim: pois então eu sou a pessoa mais faminta deste mundo, porque o Senhor não sabe o tamanho dos meus sonhos, o Senhor não sabe a quantidade dos meus sonhos. Nossa, olha, eu não só sonho para mim, eu sonho também para as pessoas da minha casa. Eu sonho em ver a minha filha formada, eu sonho em ver o meu marido convertido. Eu não sonho só para mim. Então de repente você é esta pessoa que diz que é um grande sonhador. De repente você é uma pessoa que diz assim: nossa, em relação a sonho, meu pastor, eu sonho em alcançar o auge, eu sonho em me profissionalizar, eu sonho em ver clientes entrando em abundância na minha loja, eu sonho em ver o meu mercado, quer dizer, a minha área de negócio se expandindo. Nossa, eu tenho tanto sonho para contar para o Senhor, e eu estou feliz com isto. Nossa, meus parabéns, sabe, irmão? Eu fico tão feliz em saber isso. Eu fico tão satisfeito em saber que você tem esse sonho. E eu louvo a Deus por isso, porque isso nos mantém vivos, isso nos mantém de pé. O problema não é sonhar. O problema é permanecer sonhando, quando você, tendo sonhado, já era para ter se colocado de pé e começado a agir de acordo para que pudesse realizar os teus sonhos. Aí é que está a questão. Às vezes você sonha, glória a Deus por isso. Nós sonhamos, mas meio que nós continuamos meio que acordados, dormindo. E muitas vezes nós não nos levantamos, nós não nos erguemos e não começamos a agirmos e temos atitude e comportamento coerentes ou de acordo para que os nossos sonhos venham se realizar. Então veja que a Bíblia Sagrada diz: será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Em outras palavras, virá o que, pessoal? A frustração. Virá o que? A decepção. E agora essa pessoa vai começar a se maldizer. Essa pessoa agora ela vai começar a acarretar em si a insatisfação. Adianta sonhar para quê? Já tive tantos sonhos, não vi nenhum deles se realizando. Você sabe o que é mais interessante? É que nós lemos na Bíblia e é como se não lêssemos. Nós sabemos o que está na Bíblia e é como se nós não soubéssemos. É como se ao sonharmos, aquilo que pelo que estamos sonhando não fosse cobrar de nós mesmos atitudes e comportamentos para que aquele sonho viesse se realizar. O que é interessante é que você tem um exemplo de José, um dos mais conhecidos da Bíblia. A Bíblia diz que José teve um sonho, só que para que esse sonho se realizasse, ele teve que suportar o processo. E o processo não foi lá essas coisas tão fácil não, foi árduo, foi pesado. Houve percas, houve humilhação, houve tantas provações, houve renúncia, até que o seu sonho então verdadeiramente acontecesse. Mas para isso, ele teve que acordar, e não só acordar depois de ter sonhado, como ter atitudes e comportamentos para que o seu sonho se realizasse. Você, quando ler a história de José, você não o vê murmurando, você não o vê se mostrando insatisfeito. Ele está sendo vendido pelos seus irmãos, mas ele mesmo não murmura contra eles. Ele está sendo levado para a casa de Potifar, agora está sendo levado ao calabouço por ter sido denunciado por algo que ele não tinha feito, mas ele não está mostrando insatisfação contra o seu patrão não. Agora ele revela os sonhos dos eunucos que lá dentro estavam, mas esses ambos os esquece, dentre um que estava à frente a Faraó, mas mesmo assim não há pragueja, não há amaldiçoa-se e outras coisas, não, pelo contrário, até que o Senhor então faz com que ele se lembre,
ao ponto de que ele seja chamado à presença de Faraó e o seu sonho se realize. A questão aqui que é interessante nós entendermos, que muitos andam frustrados, decepcionados, murmurando, insatisfeitos com a vida, por conta de que ainda meio que não entenderam que para que os meus sonhos se realizem, não basta só sonhar. Eu tenho que, tendo acordado, começar a ter as atitudes e o comportamento de acordo para que os meus sonhos se realizem. Então ele diz aqui: será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Então você veja que ele sonha, e agora de repente, quando ele ao acordar, ele começa a perceber que a sua alma continua sedenta. Mas sedenta por conta de quê? Ele sonhou que estava a tomar água. Todos nós sabemos que um sonho é uma visão de Deus que Deus nos dá. É um sonho de Deus que se realize na minha, na tua, na nossa vida. É assim que nós entendemos biblicamente falando. E de repente você é aquela pessoa em que precisa despertar nessa área. Porque senão você vai se tornando-se um murmurador. Você vai começando a tornar-se uma pessoa insatisfeita com a vida que você está levando. E aí o que é pior é que se você fosse, entre aspas, um murmurador só de si mesmo, e às vezes infelizmente isso agora vai aumentando na sua dimensão, você agora vai murmurar contra aquele que nenhuma culpa tem das tuas irrealizações. Deus te deu a vida para você fazer dela o que bem quiser. Deus te deu a oportunidade de vir à vida, te esforçou ainda no ventre da tua mãe, e você tendo vencido a grande batalha da existência, para que você pudesse entender que você é o Michelangelo da sua vida. Você que vai pintar ou desenhar ou escrever como você quiser. A questão é que a minha, a tua, a nossa vida não está só em sonhar. A questão é que a minha, a tua, a nossa vida está, uma vez Deus ter nos concebido o sonho, agora acordamos, arregaçamos as mangas e tomemos as atitudes e o comportamento de acordo para que aqueles sonhos se realizem. Agora, de repente, aquela fulana, aquele fulano está frustrado e começa a murmurar. E começar a dizer coisas contra si mesmo. Droga de vida. Para mim não era nunca para me ter nascido. Mas antes eu já tivesse partido dessa vida para outra. Você não está vendo que a minha vida parece que, sei lá, você começa a se apraguejar. Nasci sem sorte nesta vida. Você começa a olhar coisas e acontecimentos na vida de outras pessoas em que parece que aquelas pessoas são mais felizes do que você. São mais espertas do que você, que elas têm tudo para dar certo e você não tem dado para certo em coisa alguma. Você começa a se achar um patinho feio na história. Você começa a se ridicularizar, se menosprezar, se inferiorizar. Pronto, agora estar infelizmente instalado dentro de você a insatisfação da própria vida. Você conhece pessoas que elas infelizmente são insatisfeitas com a própria vida? Você conhece pessoas assim? E agora, para piorar a coisa, a Bíblia está dizendo aqui que ao invés deste ficar só entre si, a Bíblia diz: assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião, quer dizer, contra o Senhor. Porque o murmurador, assim como o insatisfeito da própria vida, nem percebe que vai lutar logo justamente contra quem? Contra o próprio Deus. Querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se permita que nesta noite o Espírito Santo possa entrar aí no seu coração e falar sobre isso. A questão aqui é: você conhece pessoas insatisfeitas com tudo? Você conhece pessoas que já acordam com a cara como se fosse um verdadeiro limão azedo? Pessoas que já amanhece o dia, você não pode chegar nem perto, que já diz o que é, o que foi, como é. Pessoas assim,
você nem sabe se realmente é nascido de novo ou não, porque ainda traz os trajes e o comportamento de quem era e a forma com que agia. Ainda não verdadeiramente decidiu ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ainda vive naquele pensamento do seu velho eu, do velho caráter, da velha personalidade, e tudo isso vai se formando dentro do seu ser. Você aceitou Jesus, louvado seja Deus por isso. Você hoje tem a sua salvação, glória a Deus por isso. Mas você não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse em lhe moldar. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é o responsável pela nossa salvação. Não foi o Espírito Santo que foi crucificado, não foi o Espírito Santo que morreu na cruz. Foi o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus Cristo é o responsável pela tua, pela minha, pela nossa salvação. Mas foi dada ao Espírito Santo a tarefa de nos moldar, de nos tornarmos um novo homem. Mas para isso, nós precisamos entendermos que a murmuração e a insatisfação é obras da carne. Não é obra do Espírito que no seu corpo habita. O seu verdadeiro eu não é essa carcaça que você tem que molhar, passar shampoo, passar sabonete, jogar perfume para não feder, ainda em vida. Porque para se feder, querido, me perdoe, não precisa estar morto não. Basta você não tomar banho, basta você não se perfumar, basta você não se zelar, não se cuidar. Você vai ver que vai ficar pior do que é defunto. O seu verdadeiro eu não é essa carcaça não. O nosso verdadeiro eu é o Espírito que dentro deste corpo habita. Dentro deste corpo habita. Essa é a parte, imagem e semelhança de Deus. Então quando você murmura, quando você começa a levar uma vida insatisfeita, você está tendo a manifestação da carne. E a minha carne, a sua carne, a nossa carne, diz a Bíblia, que é inimiga, mas inimiga contra o próprio Espírito. Porque um luta contra o outro, e um tende a lutar ferozmente para ver quem comanda quem. A questão é, ei, quem está lidando com quem? Quem está comandando quem? Porque me perdoe, você conhece pessoas que vivem de murmurar? Se tem, murmura porque acha que teria que ter mais. E se não tem, murmura porque acredita que precisa ter. É impressionante que pessoas assim são pessoas que muitas vezes demonstram-se serem satisfeitas com a própria vida. Então aqui nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Pedir ao Espírito Santo, trabalhe em mim, Jesus, eu preciso. Eu acredito e falo de todo o meu coração que se Deus está lidando conosco, com a igreja Celebrai, ensinando-nos sobre murmuradores insatisfeitos, e já vamos aí anotando que uma semana, que começamos na quarta-feira retrasada, passamos por esta semana agora, chegamos nos dias de hoje, não é porque Deus simplesmente quer nos chamar a atenção. Eu acredito de todo o coração que é Deus dizendo assim: eu quero te abençoar até mais do que você já está sendo abençoado. Eu quero confiar até muito mais a ti do que eu já tenho confiado. Mas primeiro eu preciso saber o que está no teu coração. Porque na verdade, em meio às dificuldades, nós revelamos o que está engavetado verdadeiramente dentro do nosso coração. Satanás, diz a Bíblia Sagrada, que ele não acrescentou a Jó o que ele tinha. Ele tirou o que Jó tinha para que Jó viesse a murmurar contra o Senhor diante da sua face. Então às vezes é importante que você entenda em que meio à murmuração, meio infelizmente à insatisfação, às vezes tende a revelar o seu verdadeiro lado sombrio. Aquela área que às vezes você não entende. Por que Deus não está melhorando a minha vida? Por que a minha vida não deslancha de verdade? Por que a coisa não anda? Então às vezes você, sem perceber, começa a tornar-se uma pessoa murmuradora e insatisfeita. A Bíblia nos mostra que a insatisfação com a vida costuma surgir quando percebemos que não estamos onde gostaríamos de estar. Temos o que gostaríamos de ter, fazer o que gostaríamos de fazer.
Preste bem atenção, quando se inicia, infelizmente, a insatisfação com a vida, costuma surgir quando percebemos que não estamos onde gostaríamos de estar. De repente você está numa empresa que você olha para você e sabe da tua capacidade, e você diz, sabe de uma coisa? Estou para pedir as contas do emprego. Eu lhe perguntaria, por que você está para fazer isso? Porque eu estou trabalhando há 20 anos nesta empresa e até hoje o meu patrão não me chamou para tomar um café. Até hoje só o que eu tenho visto são pessoas que estão posicionalmente sendo mais elevadas do que eu. Estou insatisfeito. Vou sair do trabalho e acabou, se não tem que mentir isso da cabeça. Se você conversar comigo, eu perguntaria a você, e o que você está fazendo por merecer isso? O que você está fazendo por merecer a promoção que você tanto almeja, que você tanto deseja? Não, quando eu chego em casa, eu vou para de frente da televisão. Quando eu chego em casa, eu vou ficar no WhatsApp da vida. Quando eu chego em casa, quer dizer então, que profissionalmente falando, você não busca melhorar? Você não procura saber quais são as necessidades da empresa que você trabalha, para que você possa se aperfeiçoar nessas áreas, para que na hora em que surja a precisão, você aproveite a oportunidade por se encontrar preparado e pronto? Não, não faço. Aí eu lhe olharia para a sua cara e diria, você está na posição que você merece estar. Só que pessoas, às vezes, elas não conseguem ver isso não. Elas acreditam que deveriam estar muito mais elevados do que estão. Eu poderia estar vendendo mais para mais clientes do que eu estou vendendo só para essa quantidade de clientes que eu vendo hoje. Tudo bem, eu concordo com você. Só que na verdade a precisão ou a necessidade não faz a capacidade. A não ser que você torne a sua capacidade sobre a tua necessidade e sobre a tua precisão. Isso fará de você diferencial naquilo que você faz. Só que aí às vezes você meio que sabe, endurece o coração, e lá se vai você murmurar, lá se vai você tornar-se como uma vida insatisfeita. E muitas vezes você acredita que gostaria de estar fazendo algo diferente do que você faz. Ah, mas se eu estivesse fazendo isso, com certeza eu estaria fazendo mais e melhor. Você tem que entender que aquilo que nós fazemos, aquilo que você faz, aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos, fazemos por questão de escolha. É importante que você entenda que decisões decidem vidas. Decisões decidem vidas. E às vezes de repente você diz assim, nossa, como eu gostaria de ser uma manicure. E de repente você é um cabeleireiro. Nossa, como eu gostaria de ser um médico. E de repente você é um advogado. Nossa, como eu gostaria disso, gostaria daquilo. Tudo bem. Deus não está aqui frustrando os teus projetos. Deus não está frustrando os teus planos. O que Deus está querendo lhe dizer é que em nada você vai conseguir resolver na tua vida murmurando e se mostrando insatisfeito. Em nada. Até porque dentro da murmuração e da prática da insatisfação, você não irá se sentir bem consigo mesmo. Você não vai se amar. Como pode um murmurador se amar? Como pode uma pessoa insatisfeita se amar? Que é um dos primeiros mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Que amemos ao nosso próximo, mas amemos a nós mesmos. E você ser uma pessoa que cumpre os ideais pelo propósito da vida em que Deus te concedeu, é amar a si próprio. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. Diga comigo por gentileza, em nome de Jesus, a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. Preste atenção nisso. Não é só murmurar, não é só ser uma pessoa insatisfeita. Porque se fosse somente isso, tudo bem. A questão é que quando você se mostra uma pessoa murmuradora e insatisfeita com a vida, você a partir daquele momento, você vai começar a estimular emoções. Você mesmo vai estimular as emoções dentro de você. Se você começar a murmurar, sempre se mostrar insatisfeito, com que seja o que for, você acha que você vai fazer o que com seu próprio ser?
Você vai se manter empolgado? Você vai se manter estimulado? De jeito nenhum. Se você sempre que sai de casa e rumo ao seu trabalho, e alguém te perguntar, está indo para onde? Estou indo para a luta. Não, você não está indo para a luta não. Se você fosse para a luta, você ia lá para aqueles lados onde está tendo lá a guerra lá entre a Rússia e a Síria, né? Ucrânia. Você iria para lá. Estou indo para a luta, mas já tem a passagem de avião? Não, você não está indo para a luta não, filho. Não, mas a luta é a forma de falar. Mas luta denota combate, guerra. Então você está dizendo que você está indo para um lugar que você vai ter que guerrear, você vai ter que lutar. Não, mas eu estou falando da forma de que vencer lá não é fácil. Tudo bem, eu concordo com você. Mas só em você dizer isso para você mesmo, às vezes, não te empolga. Não te coloca para cima. Então volta a fita. Você está indo para onde? Estou indo para a bênção. Eu estou indo para a porta que Deus abriu e ninguém fecha. Palavras motivadoras, palavras que irão te produzir motivação dentro do seu ser. Então é importante que você entenda que a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções, pensamentos. Você começa a ter pensamentos derrotistas. A cada pensamento que você tem, parece que cada dia mais as coisas só se tendem a tornar-se pior e cada vez mais pior. Ó dias, ó céu, ó vida, para que eu nasci? Nasci para sofrer. Minha vida não tem sentido. Coisas semelhantes a essas, em que eu te garanto que, primeiro, em nada você irá se sentir-se bem. Segundo, em nada você vai mudar o ambiente em que você está. Terceiro, em nada, absolutamente nada, você vai mover da tua caminhada, da tua vida, aquilo que não te agrada. Você sabe que palavras, nós sabemos disso. Palavras constroem coisas. Tudo que os nossos olhos veem foram feitos a partir de palavras que materializou-se. Então a Bíblia nos ensina que a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções, pensamentos, comportamentos. Você vai ter comportamentos de acordo com o seu grau de murmuração. Você vai ser aquela pessoa que agora, por se encontrar insatisfeita com a vida, você não vai mais se amar. Me cuidar para quê? Me cuidar para quem? Você começa a entrar dentro desse ambiente. Eu vou me cuidar para quê? Me cuidar para quem? Se as pessoas para quem eu me cuido não me vê, não me enxerga, não me elogia, nem sequer sabe se eu estou vivo ou se percebe que eu estou vivo, sabe de uma coisa? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é assim que você vai começando a agir. É assim que você vai começando a atuar. Você vai começando a viver em função do ar que outros respiram. Repito, você vai começando a viver em função do ar que outros respiram. Quando você deixa de ser elogiado, o seu mundo desmorona. Então você começa a se olhar como um patinho feio e começa a se martirizar. Quando pessoas não te tratam bem pelo bem que você trata, você então começa a desacreditar não só de si, mas até na mudança de pessoas que estão à tua volta. E aí está lá um murmurador e um insatisfeito com a vida, que agora não são em pensamentos, mas comportamentos negativos. Pessoas murmuradoras, insatisfeitas com a vida, começam a assumir um comportamento negativo. Infelizmente, seu comportamento não o empolga mais, não o estimula mais. E muitos são dos que estão se tornando assim. Porque infelizmente estão se tornando verdadeiros insatisfeitos com a vida. A Bíblia diz que pessoas insatisfeitas, percebendo que muitas coisas não estão conforme o idealizado, têm a viver em uma vida decepcionada. Pessoas murmuradoras e pessoas insatisfeitas com a vida são pessoas que infelizmente parece que entraram e adentraram e começaram a habitar dentro de um meio de vida de decepção. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas, diga isso para o seu irmão, pessoas decepcionam pessoas. Mais uma vez. De novo.
Quem sabe disso, levanta a mão. Amém. Se você sabe disso, então por que você permite que tais acontecimentos determinem a insatisfação consigo próprio? Se você sabe disso, por que então você não age de acordo com o que você sabe? Você não sabe que pessoas decepcionam pessoas? Então por que você vira e volta, se sente frustrado, mais ou menos naquele pensamento: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O sentimento de sentir-se condenado e se culpar sem precisar que ninguém condene e ninguém culpe. Onde foi que eu errei com esse menino? Onde foi que eu errei com essa menina? Onde foi que eu errei nas minhas escolhas? A questão, querido, com todo respeito, se você já teve outra vida além que essa que você tem, então dificilmente você erraria. Mas se você nunca teve outra vida além dessa que você tem, então com todo respeito, infelizmente, não é que a gente queira errar, sempre nós iremos. Porém, podemos impedirmos errarmos um pouco menos do que já erramos. A questão aqui é essa exatamente. Pessoas murmuradoras e pessoas insatisfeitas com a própria vida. A Bíblia nos mostra que pessoas insatisfeitas, percebendo que muitas coisas não estão conforme o idealizado, têm a viverem uma vida decepcionada, frustrada, desanimada consigo mesmo e com a vida em si. Então, você conhece pessoas assim? Pessoas que estão insatisfeitas com a própria vida? Pessoas que tanto faz se estão vivos ou se não estão vivos? Pessoas que Deus está segurando ainda pelo um fio de cabelo. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Pessoas que acordam porque tem que acordar, porque senão permaneceriam deitados dormindo. Pessoas que saem para trabalhar porque sabem que precisam trabalhar para no final do mês ter o salário para receber, para cumprir com as suas obrigações, porque senão nem trabalhar iriam mais. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que fazem o almoço por fazer, porque senão nem fariam? A maioria das pessoas que estão insatisfeitas com a própria vida, ou estão insatisfeitas por conta das escolhas que fizeram, ou por conta de se permitirem que outros determinassem esse sentimento dentro de si. Quem é que, na verdade, em relação a isso, mais tem se prejudicado? Você mesmo. Você mesmo. A Bíblia nos dá sinais quando nós nos mostramos insatisfeitos com a vida. Quais são os sinais? Como é que eu posso identificar? Como é que eu posso olhar para mim mesmo e dizer: espera ainda, Espírito Santo, eu queria muito saber, porque às vezes, sei lá, vem uma tristeza repentina, vem uma angústia repentina, às vezes vem vontade de jogar tudo para cima, jogar a toalha, às vezes dá vontade, sei lá, de entrar no ônibus e ir embora e não dar mais notícia para ninguém. Já fiquei até pensando naquele pensamento: só vão perceber a minha falta quando eu partir. Você torna a sua partida mais importante do que a sua existência. Você conhece pessoas assim? Você acha que uma pessoa dessa está satisfeita com a vida? Pessoas, repito, tornam a sua partida mais importante do que a sua existência. Aqui só vão perceber a minha importância quando eu for embora, quando eu fechar os olhos. Isso é só por uns dias, depois se acostumam e seguem a vida. Ou você acha que de alguma forma vão se jogar junto dentro do caixão? Não vão mesmo, primeiro porque é fechado, só cabe um lá dentro. A questão aqui é que, quais são os sinais de que você ou eu ou nós estamos insatisfeitos com a vida? Primeiro, a Bíblia diz que o insatisfeito nunca consegue ficar satisfeito com o que tem. Eu não estou falando aqui em relação à insatisfação em relação a alguma coisa que você sabe que precisa mudar. Eu não estou trabalhando ainda nessa área. Por exemplo, Gideão. A Bíblia Sagrada fala que Gideão se cansou. Ficou insatisfeito de morar dentro de uma gruta, dentro de uma caverna e dentro de uma cova. Porque vinham os medianitas e sitiavam, levavam tudo que ele tinha. Até que um dia ele sabe de uma coisa: eu estou insatisfeito. Eu não aceito mais essa situação não. E ele foi malhar trigo no lagar.
Essa insatisfação é boa? É boa. Porque aquela insatisfação que traz a indignação de tomar uma atitude, assumir um comportamento para uma mudança de estação de vida. Agora muitos, infelizmente invertem essa insatisfação e vão para dentro de um quarto chorar. Ou quando não entram em depressão. Ou quando não passam a viver uma vida frustrada e que agora acreditam eles que se derem cabo à própria vida está tudo resolvido. Não está não, porque a vida após a morte. Olha para o irmão que está do céu e diga: a vida após a morte. A Bíblia nos mostra que o insatisfeito nunca consegue ficar satisfeito com o que tem. Eu não estou dizendo que você não venha almejar mais e melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou tão feliz com o meu sapato furado, louvado seja o nome do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem pessoas que nem sapato têm. Tem pessoas que nem sapato têm. De repente você tem um par de sapato, e de repente a sua insatisfação, que seria em você se perguntar: o que eu preciso fazer? No que eu preciso melhorar para que eu possa ter 2 pares de sapato? Não, você infelizmente tem se sucumbir. Você mesmo olha para você mesmo naquele ar de insatisfação e você começa a se achar incapaz. Incapaz diante de outrem que tem 2 pares de sapato. Você começa a se achar incapaz. Ou quando não, de repente você olha para quem é mãe, e por você nunca ter sido mãe, você começa a olhar para você e começa a se sentir incapaz e insatisfeita com a vida. Por quê? Porque você, quando olha para você, você acha que nasceu diferente de todas as outras demais que conseguiram ser mãe. Isso te frustra, isso te entristece, isso te decepciona, isso te judeia por dentro e te maltrata. Então quando você olha para cá, você começa a entender o seguinte: espera ainda. Então, para que eu possa começar a trabalhar com a insatisfação da minha vida, não é a aceitação, não. Se eu sei que eu posso ir mais e além, tornar-me mais e melhor, então eu vou usar a insatisfação a meu favor, e não contra mim mesmo. Tem pessoas que na insatisfação da vida se tornam coveiros de si próprio. E estão se enterrando a cada dia que passa. Vou ler para quê? A questão não é para quê. A questão é para quê. Quando você começa a mudar atitudes e assumir comportamentos que vão mudar a tua história, a tua vida muda. Diga glória a Deus por isso. O insatisfeito nunca consegue ficar satisfeito com o que tem, não dando importância às vitórias alcançadas. Alguém tem alguma vitória que já tenha alcançado aqui na vida? Só uma, seja por menor que seja. Vitória é essa que você, consegui, cheguei lá. Pode ser desde uma leitura de um livro que você conseguiu ler. Porque às vezes para você é fácil ler um livro, mas para os outros é um obstáculo que não tem tamanho. Ou se formou, ou está concursando, seja o que for, não importa em que área que seja. Se você tem vitórias, e essas vitórias de alguma forma, para a glória de Deus, você realizou na sua vida, então começa a mostrar-te satisfeito em relação a isso. Porque essas vitórias te trouxe até aqui. E a lembrança dessas vitórias te pode muito bem te levar muito mais além. Lembra-te, ó minha alma, de todos os benefícios que o Senhor já te fez. Por que estás triste e abatido, ó minha alma? Quando você começa a trabalhar dentro do seu ser, você começa a entender: espera ainda, por que eu estou tão insatisfeito assim? Por que eu estou insatisfeito com o meu salário, se sou eu quem o administro? Por que eu vou ficar dizendo que o meu salário não vai dar para nada, se sou eu quem dou direção ou direciono para onde ele vai? Coisas semelhantes a esta, que você começa a entender como o inimigo sorrateiramente trabalha, para despertar em você a murmuração e a insatisfação. A Bíblia diz que para o insatisfeito, a grama do vizinho sempre parece mais verde. É verdade. Olha para o irmão que está do céu e diga: a sua grama é mais verde do que a minha, irmão? Para o insatisfeito, a grama do vizinho é mais verde que a dele.
A vida do vizinho é melhor do que a dele. É como se só ele tivesse problema. É como se só ele passasse por luta. É como se só ela tivesse luta com os filhos. Meu Deus, como uma mãe pode, pelo amor de Deus, como é que uma mãe pode abrir a boca e falar dos seus próprios filhos? Como uma mãe pode? Ah, mas é porque o Senhor me perdoe. O Senhor não sabe o que é cuidar de um menino em que a gente acabou de arrumar a sala. Assim que eu me virei, parece que ele diz: pronto, vou lá porque está tudo arrumado de novo. Ele vai lá, desarruma tudo. Olha, pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu fico a flor da pele, pastor. Vem cá, vem, meu filho. Sente aqui, sente. Pastor, não importa, não adianta. Assim que eu viro as costas, ele volta lá e faz tudo de novo. Você sabe o que significa isso? Ele está com saúde. Ele está com saúde. Porque se ele estivesse doente, a sua casa era um brinco. Se ele estivesse doente, não havia uma parede que estivesse desenhada por lá, sabe o que ele desenhou. Se ele estivesse doente, pode ter certeza de uma coisa: todos os brinquedos estavam dentro de uma caixa. Todos os brinquedos. Se ele estivesse doente, você pode ter certeza de uma coisa: que você mesmo é quem estava pegando os brinquedos e jogando para cima com saudade dos dias em que você olhava para casa e a casa estava de cabeça para baixo. Porque eles estão doentes. Se eles estivessem doentes, então você parece que meio que ainda não entendeu. E de repente o que é que vai acontecer? Uma criança vai conseguir tirar você do sério. Uma criança vai tornar você uma mulher neurótica, uma mulher sabe que meu Deus, em nome de Jesus. Como você pode permitir com que isso vá determinando em você? Como não, pastor, não é contra ele, pastor, é porque o senhor tem que entender, querido, a Bíblia Sagrada diz, está escrito: em que estando-se o estábulo limpo, é porque os bois estão doentes. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, não é que a grama do vizinho seja mais verde do que a sua, não. É porque você não está lá para você ver que eles também têm problemas, que eles também passam por lutas, que eles também passam por barreiras. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, e na palavra de Deus lá no livro de Pedro: amados irmãos, não murmureis contra si próprio, sabendo que outrem também tem as mesmas lutas e maiores dos que a vós passa. Então tem pessoas que as lutas são maiores, outras menores, mas a importância de tudo isso é que a insatisfação leva as pessoas a pensarem e imaginarem que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. A Bíblia nos mostra que o insatisfeito tem a colocar na mente que nada tem a dar certo. Vou tentar para quê se eu já tentei e nada deu certo? Você começa a criar dentro de você um mundo de impossibilidade. O insatisfeito começa a projetar dentro da sua cabeça. A questão não é a quantidade de coisas que você já tentou na vida, não. A questão, no nome do Senhor Jesus, é que se você deixar de tentar, você é como se estivesse assinando em que as suas derrotas e os seus fracassos é quem você é. Diga para o seu irmão que está do seu lado: as suas derrotas e os seus fracassos não é quem você é. Alguém aqui, você não está chamando essa pessoa de derrotada nem de fracassada, deixa eu explicar. Mas alguém aqui já tentou alguma coisa na vida, empolgado, estimulado, vai dar certo, vamos, vai, e não deu certo? Seja sincero, alguém aqui já? Lembra de Pedro?
Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Está lavando as redes, triste, abatido, desmotivado, desencorajado. Até que Jesus veio e mostrou a Pedro que lado deveria lançar a rede, do lado direito do barco. Pedro então agora vai lançar a rede do lado direito do barco, e vai pegar uma grande quantidade de peixe. Jesus então é crucificado, Jesus morre, Jesus ressuscita. E onde é que Jesus vai encontrar Pedro de novo? Pescando. E Jesus pergunta: e aí, Pedro, por acaso pegou alguma coisa? E Pedro vai dizer o quê? Nada, até agora não pegamos nada. E Jesus diz o quê? Pois lança a rede do lado direito do barco. Como pode, em tão pouco tempo, ele esqueceu a instrução? Com isso eu tenho que entender que as minhas frustrações, as minhas decepções, quer lidando com pessoas ou tentando alguma coisa na vida para dar certo, não é quem eu sou, não é quem você é. Coloque isso no teu coração, irmão, pelo amor de Deus. Tem pessoas aqui que, com todo respeito, estão se vestindo de um pensamento, de um pseudo pensamento, de que são as derrotas já sofridas na vida. Sacode esse irmão que está do seu lado e diz: acorda, o diabo está te iludindo. Sacode, pode sacudir. Acorda, o diabo está te iludindo. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, porque você não é um acontecimento. Diga para o seu irmão: você não é um acontecimento. Você não é um acontecimento, irmão. Para você estar aí nessa insatisfação de que nada vai dar certo, que não adianta tentar o que tentar, não vou conseguir, não. A Bíblia diz que o insatisfeito tem a colocar na mente que nada tem a dar certo, não importando o quanto ele tente fazer. Entenda uma coisa, querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você não era os resultados que você obtém. Você, como começa a colocar isso no teu coração, principalmente de forma negativa, quando você coloca isso no teu coração verdadeiramente de verdade, a questão: quais são os aprendizados que você tomou em relação a não ter dado certo? O que você aprendeu? Quais são os acertos? Quais são os erros praticados? O que você faz com uma resenha para que você possa dizer: nisso daqui eu tenho que melhorar, nisso daqui eu tenho que deixar de praticar? E isso vai te moldando, isso vai trabalhando. Quais são as amizades que vale a pena eu construir? Quais são as amizades que vale a pena eu evitar? Quais são os tipos de falatórios que vale a pena eu inclinar o meu ouvido para ouvir? E quais são os tipos de conselhos que vale a pena eu inclinar o meu ouvido para escutar? Qual é o tipo de livro que eu preciso ler para aprender? Então, quando você começa a entender isso na sua vida, você começa a dizer: ah, Satanás, você não vai mais querer embutir dentro de mim uma insatisfação da própria vida. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que pessoas insatisfeitas não costumam perceber que andam descontentes com a sua vida. Tem pessoas que elas estão insatisfeitas e não conseguem perceber que estão insatisfeitas com a própria vida. Ou até pode chegar a essa percepção, mas não conseguem identificar a causa. Vocês estão aqui hoje? Vocês estão aqui hoje? Talvez você está insatisfeito com o seu marido, insatisfeita com a sua esposa, insatisfeito com seus pais, insatisfeito com seu namorado, com a sua namorada. De alguma forma você demonstra uma insatisfação. A questão aqui é que você tem que entender o quê? Qual é a causa? Quem lida com a consequência e não lida com a causa, vive uma vida de insatisfação. Será que se eu melhorar o meu comportamento, será que se eu melhorar a forma de eu agir, de me comportar, será que isso não vai mudar? Então a maioria das pessoas vive uma vida insatisfeitas consigo mesmo e nem percebem.
E nós vamos saber por que isso. E nós vamos entendermos o porquê isso. Pessoas insatisfeitas trazem sempre dentro de si o medo. Pessoas insatisfeitas, elas infelizmente trazem dentro de si um temor, mas não é um temor a Deus, é medo, medo de verdade. Medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de não vou nem tentar, porque de repente quem sabe que não vai dar certo. E a sua vida fica travada. Sua vida fica uma vida completamente travada. Você não consegue andar. E você está procurando alguém quem colocar a culpa. Você está procurando alguém quem condenar. Você está procurando alguém a quem julgar. E você começa a dizer assim: bem, eu não estudo por causa do marido, não estudo por causa da esposa, não estudo por causa do filho. Mesmo você não tendo tempo para estudar, você tem um celular que você poderia muito bem aproveitar muito mais e melhor do que você já usa. Você tem livros aqui, dentro do seu celularzinho você tem livros, que você poderia investir o mesmo tempo que você passa em não aprender nada, aprendendo alguma coisa, para que alguma coisa possa mudar dentro de você. Mas só que a nossa mente é econômica, quanto menos ela se abrir, melhor para ela. Eu vou repetir, a nossa mente é econômica, quanto menos ela se abrir, melhor para ela. Quanto menos você forçar a sua mente a pensar, melhor para ela. Por quê? Porque não é porque em você alargar a sua mente, isso às vezes te causa sono, fadiga, cansaço, preguiça, etc. Vocês estão aqui nessa noite? E aí começamos a nos tornarmos murmuradores e insatisfeitos com a vida. Por conta disso. E agora estamos insatisfeitos porque achamos que quem tem que nos ajudar. Porque tem, não tem que ajudar coisa nenhuma não. Sabe por quê? Porque quem tem lutou para ter. Então você tem a mesma capacidade de lutar para conquistar. Pessoas insatisfeitas trazem sempre dentro de si o medo em resistir a mudanças ou crenças rígidas desenvolvidas na infância. Quais são as suas crenças? Quando eu digo crenças, crenças se transformam em hábitos. Você acredita piamente em que porque os seus pais não conseguiram, você também não vai conseguir? Quais são as suas crenças dominantes? O que domina as suas crenças? O que domina a sua forma de pensar acerca de si mesmo? Como é que você se espelha no espelho da vida? Você é uma pessoa que se espelha de forma negativa, se vê de forma negativa, de forma inoperante, de forma de não acreditar no seu próprio potencial e na sua capacidade de resistir às dificuldades da vida e vencer? Identificando o insatisfeito em si mesmo. Porque é fácil nós olharmos para alguém e dizermos assim: nossa, como fulano é murmurador, como fulano é insatisfeito, pelo amor de Deus, Deus me livre. Mas será que às vezes nós não somos também? Então que o Espírito Santo possa colocar um espelho diante dos nossos olhos, e louvado seja Deus se não formos. Amém, glória a Deus. Mas se alguma coisa Deus tocar aqui uma ferida a partir desse momento, deixa Deus cicatrizar para curar. Deixa Deus cicatrizar para curar essa ferida, meu irmão. Em nome de Jesus. Identificando o insatisfeito em si mesmo. Primeiro, o insatisfeito está sempre estressado. Como é que é? Você conhece pessoas estressadas? E estressadíssimas por tudo e por nada. Tem gente que não precisa estar acontecendo nada, é um estressado. Tem gente que se acontecer um pingo numa água, já é um estresse danado. E tem gente que vive estressado. Você conhece pessoas assim? Pergunta para o teu irmão: você conhece pessoas que vivem a vida estressada? Sempre está de mau humor. Dá uma olhadinha para a pessoa e vê se ela não tem esse ar de mau humor. Você conhece pessoas assim? Pessoas que você olha para o semblante dele ou para o semblante dela, meu Deus do céu, parece que comeu cajarana.
Rapaz, é um azedume que misericórdia, só Deus dá misericórdia. Esqueceram a colher na panela, mexeram o doce com a mesma colher e não lavaram antes de mexer, azedou tudo, está amargo. Você conhece gente assim? Pois é, isso são trajes de pessoas insatisfeitas consigo mesmo. O insatisfeito está sempre estressado, irritado. Você conhece pessoas que se irritam facilmente, por qualquer coisinha explode, por qualquer coisinha não se preocupa com os seus sentimentos e já sai falando, sempre estão nas suas razões. Você conhece pessoas assim? Pessoas que ofendem com facilidade, mas que na verdade, se você disser uma verdade para eles é uma ofensa. Você conhece pessoas assim? São pessoas que são insatisfeitas com a própria vida. Pessoas insatisfeitas estão sempre estressadas, irritadas ou desanimadas. É aquela vitrola que já está perdendo a força, o disco já está nas últimas, a música até que começou, sabe, bem empolgante, glória a Deus, mas agora a força está se acabando. Você conhece pessoas assim? São pessoas que começam, como um exemplo, vou limpar toda a minha casa, começa, nossa, mas quando está do meio para o fim, meu Deus, por que eu inventei isso? Você conhece pessoas assim? São pessoas que na verdade se irritam, estão desanimadas, mesmo quando não há motivo algum. Meu Deus, você passou a noite dormindo, e você às vezes acorda, que quando olhando para a sua cara dá vontade de assim, pelo amor de Deus, continue dormindo. Você conhece pessoas assim? A Bíblia diz que o insatisfeito tem uma sensação desagradável ao ir para o trabalho ou faculdade, ou quando está com seu cônjuge. Pessoas insatisfeitas, elas começam a olhar para elas mesmas, e não importa se elas estão em casa, se estão indo para o trabalho, se estão indo para a faculdade. Você, ao olhar para aquela pessoa, sempre se demonstra insatisfeito. A Bíblia diz que o insatisfeito tem a colocar a sua cabeça. A Bíblia diz que o insatisfeito tem a colocar na sua cabeça que a sua vida não tem mais propósito. Uma pessoa insatisfeita, ela coloca dentro da cabeça: viver para quê? Fazer para quê? Me vestir para quê? Trabalhar para quê? Estudar para quê? Vou ler para quê? Vou para a igreja para quê? Não vou para nada, acabou-se. A vida não morre com a morte. Escute, olhe para mim e repita: a vida não acaba com a morte. Uma vida se acaba sem propósito. A morte não é o fim da vida, porque de lá temos um recomeço para a vida eterna. A morte é uma vida sem propósito. É você não conseguir entender que Deus te deu a vida para vencer, que Deus te deu a vida para arrebentar, para correr atrás. Mas se você não entender isso, você vai viver uma vida insatisfeita consigo mesmo, sempre procurando um jeito, uma forma, uma maneira de justificar os seus sentimentos de culpa. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, se você se formou em uma área e essa área você não está conseguindo exercer, não fica nesse pensamento de coitadismo, de que só foi dinheiro jogado fora. Não, negativo. Você aprendeu coisas que podem te elevar para alguma outra área da tua vida. O que você não pode é ser esta pessoa que está se sucumbindo na insatisfação de não acreditar no seu próprio potencial. A Bíblia diz que o insatisfeito tem a colocar na sua cabeça que não está vivendo de verdade. Olhe para mim, isso aqui é muito sério. Pessoas insatisfeitas colocam na sua cabeça que não estão vivendo a vida de verdade, porque tudo em que faz, ou onde quer que estão, para si, se demonstram insatisfeitos. Meu Deus, tem pessoas que se elas estão num restaurante,
num restaurante. É como se elas não estivessem no restaurante. Olhe para cá que eu quero que você preste atenção nisso. A vida é feita por momentos, e esses momentos passam muito rápido. Tem pessoas que elas estão tão insatisfeitas com a vida, em que você a levar para um restaurante é melhor nem levar. Por quê? Porque só pela cara é só jogar dinheiro no mato. Porque quando chega lá, cruza os braços, não fica no celular e fica com aquela cara de dizendo assim: estou aqui porque me trouxeram, mas por mim eu não estaria aqui. Pessoas insatisfeitas com a própria vida, elas não se veem satisfeitas em lugar nenhum, porque elas podem estarem lá de corpo presente, mas alma, espírito totalmente ausente. Meu Deus, pelo amor de Deus, escute em nome de Jesus. Se você sai para um restaurante com a sua esposa, esteja lá com ela. Se você está em casa com a sua família, esteja na sua casa com a sua família. Não leve o trabalho para dentro da sua casa, porque isso não será nada empolgante. Ah, mas é porque eu não consigo. Você precisa saber trabalhar isso na tua vida. Você precisa aproveitar os momentos, porque os momentos são raros, os momentos passam muito rápido, e quando você menos perceber, já passou, já foi, já era. Então é importante que você trabalhe isso na sua vida. Pessoas insatisfeitas, se saem para que seja o passeio qual for, saem, mas parece que não saíram para estarem lá, porque não se sentem bem, estando ainda aqui em meio à família. Se você sai para um passeio, saia, meu irmão, saia para passear. Se for preciso, desliga o celular. Se for necessário, faz alguma coisa, mas aproveita aquele momento, porque pode ser o único momento que você está tendo. Se vai para o salão, aproveita o momento. Se vai dar um grau no cabelo, aproveita o momento. Aproveita os momentos que você vai conduzir na tua vida, porque cada momento, pode ter certeza, para uma pessoa que tem uma vida em satisfazer, e a sua vida é satisfeita pela vida que tem, aproveita o momento. Não sei se você já viu pessoas em que você está em um carro com ar condicionado, de repente chega um camarada, ou está empurrando um carrinho, ou está sobre uma bicicleta e está cantando nas maiores alturas. Alguém já viu alguém assim? Pois é, e às vezes os que estão dentro do carro, no ar-condicionado, são pessoas insatisfeitas, irmã, murmuradoras, pessoas que estão ali dentro dizendo: nossa, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, ai meu Pai do céu. Aí vem um camarada em cima de uma bicicleta, suando mais do que tampa de chaleira, e cantando não há Deus maior, e é Deus dizendo: ô insatisfeito, você está vendo que para ser uma pessoa que se sente satisfeito com a vida que tem, não pelo que tem que possui, mas pela vida que tem, não pela vida em si no que possui, mas pela vida que tem, não precisa estar dentro de um carro com ar condicionado, só precisa estar bem consigo mesmo. Pessoas insatisfeitas consigo próprio são pessoas infelizes, são pessoas que para nada têm valor, são pessoas que não tratam bem outras pessoas, mas querem ser muito bem tratadas, obrigado. São pessoas que não reconhecem os valores, nem de um pai, nem de uma mãe, nem de um marido, nem de uma esposa. São pessoas em que infelizmente parece que ainda não entenderam, em que para que eles possam verdadeiramente viver uma vida satisfeita, primeiro precisam estarem bem consigo próprio. Amém? Não convide pessoas insatisfeitas com a vida para trabalhar do seu lado, porque elas vão atrair insatisfação. Não se associe com pessoas insatisfeitas, porque certamente, se você não vigiar, elas vão tornar o teu negócio também de forma insatisfeita. O insatisfeito tem a acreditar que seus sonhos estão sempre muito distantes e impossível de ser alcançados. Por isso eles sonham. Sonham e sonham e sonham e sonham. Meu Deus, você pode chegar muito mais além. Olha para o irmão que está do seu lado. Parece que estão com raiva de mim, Jesus.
Olha para o irmão que está do seu lado, diga que você pode alcançar e pode ir muito mais além do que você já foi. Diga, você pode ir muito mais além do que você já foi. Pessoas insatisfeitas com a própria vida têm a acreditar que seus sonhos estão sempre muito distantes e impossíveis de ser alcançados. O insatisfeito se imagina vivendo outras realidades que possivelmente para ele seria melhor. Assista o filme do Shrek. É sério. Olha para cá, vou repetir, eu encerro aqui agora. Olhe para cá. Você quer ter uma aula de psicologia dentro da sua casa, de tratamento do eu? Você quer ter? Assista o filme do Shrek. Assista. Chame sua esposa. Chame seu marido. Assista. Eu estou te falando diante de Deus, eu já usei esse filme até para as palestras. Rapaz, isso é um trabalhar tão grande dentro de você. Mas assista com a mentalidade de pedir ao Espírito Santo. Pegue um papel, pegue uma caneta. Estudo do meu eu, estudo do ser, e assista o filme. Lá você vai ver Shrek, que ele está acreditando que ter uma outra vida é melhor do que a vida que ele tem. Pessoas insatisfeitas com a própria vida acreditam que se tivesse outra vida era muito melhor do que a vida que tem. Pessoas assim ainda parece que meio que não despertaram, que ainda não acordaram. Assista, se eu não me engano é o terceiro. É isso? Pronto, agora assista de verdade. Peça ao Espírito Santo que ilumine os olhos do teu entendimento. Assista com caráter de aprendizado, de extrair de lá uma das maiores lições da vida, que você pode fazer da sua vida melhor agora, que você pode fazer da sua vida melhor hoje, agora, nesse momento. Você não precisa muito em fazer com que a sua vida se torne melhor agora, do que você já tem em si mesmo para torná-la melhor a partir de hoje. Você não precisa de um carro zero para ser feliz, porque ainda que você o tenha, com o tempo, você vai perder aquele amor, aquela paixão pelo carro que outrora era tamanho, tão grande, que você só faltava dormir dentro dele. Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, uma vez alcançado, parece que deixa de ter aquele prazer, parece que deixa de ter aquela satisfação, porque você já conquistou. Você não precisa, entenda uma coisa, em nome de Jesus eu encerro aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. O insatisfeito se imagina vivendo outras realidades, que possivelmente para ele seria melhor. Meu Deus, se você sair daqui para a esquina, se você for comer um sanduíche, se você for fazer o que quer que seja, viva aquele momento. Viva aquele momento. Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você precisa saber estipular para si mesmo um descanso, porque senão você não vai conseguir aproveitar a única vida que você tem, e a sua vida vai passar de uma tal maneira que você vai olhar para si mesmo e vai se perguntar: o que é que eu fiz de mim mesmo? O que é que eu me tornei? No que eu me tornei? No que eu fiz da minha vida? Tudo bem, não estou mandando ninguém armar uma rede e ficar lá deitado a vida toda. Não precisa nem sequer eu dizer isto. Mas você precisa entender, em nome de Jesus, que pessoas insatisfeitas com a própria vida não vivem o momento, irmão Jorge. Não vive o agora. Não vive o hoje. A Bíblia diz que cabe a cada dia o seu mal. Não vos torneis ansiosos por coisa alguma, nem vos inquieteis o vosso coração, porque cabe cada dia o seu mal. Não queira viver o dia de amanhã, se você ainda está vivendo o seu hoje, o seu agora. Pelo amor de Deus, tire tempo para assistir um filme com a sua esposa. Mas eu detesto o filme, mas de repente ela gosta. Faça um esforço por ela. Faça um esforço. Nem que você fique assistindo assim, ó. Tá gostando, amor?
Assista o jogo ao lado dele. Assista o jogo ao lado dele. É o que ele gosta. Ele gosta de assistir futebol. É gol! Mulher, foi do time adversário, viu? Tá amarrada, amor! Tá queimado, né, filho? Eu tô falando aqui como é que os inimigos fazem. Tá vendo? Me peçam por favor o número da Mega Sena que eu não dou. Ele disse aqui que o Fortaleza fez o gol na hora que eu gritei gol. Mas gente, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu sei que não é o tipo de pregação que a gente dá glória a Deus, ai aleluia, mas é uma das pregações que eu acredito que é muito importante, que é necessária. Meu Deus, em nome de Jesus, ficam sempre com antipatia um para com o outro, cara fechada um para o outro, parece que são dois inimigos dentro de casa, parece um ringue ao invés de uma própria casa, parece um Iraque ao invés de um jardim do Éden. Vive disputando quem ganha mais, quem ganha menos, quem gasta mais, quem gasta menos. Começam a entrar dentro de um projeto de vida que vai se sucumbindo ao ponto de se tornarem insatisfeitos com a própria vida. Então, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração para a glória de Deus, em que pessoas insatisfeitas, infelizmente, vivem uma vida desconectada. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: se conecte, meu irmão. Você precisa se conectar. Amém? Amém. Você precisa se conectar, você precisa acordar, você precisa despertar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.